Estamos ao vivo. Olá, vamos dar início a mais um seminário promovido pela coordenação da Residência em Visão Computacional do Centro de Informática, em parceria com a Samsung e com o CID. E hoje a gente tem o prazer de apresentar a Vanessa Testoni. Vanessa tem um extenso currículo, né? Ela vai falar um pouco, pedir para que ela mesma se apresentasse um pouco dessa trajetória que ela tem em visão computacional, em aprendizagem de máquina, teoria da informação, entre outras áreas relacionadas. Mas ela tem doutorado pela Unicamp, foi a única estudante em 2009 de doutorado agraciada com o Microsoft Research PhD Fellowship Award. Também recebeu o prêmio MIT TR35, que é para jovens inovadores com menos de 35 anos, foi a primeira edição, né? Ela foi premiada no Brasil. Foi líder de pesquisa do SRBR, do Samsung Research Brasil, por vários anos, em multimídia. Atualmente é líder de pesquisa e desenvolvimento da Único, tá? E tem foco em diversas áreas, ela vai também apresentar. Vanessa, mais uma vez eu agradeço, tá? Você aceitar nosso convite. Após a sua apresentação, a gente vai ter um tempo para discussão, para perguntas, e eu gostaria de passar a palavra para você. Obrigada, Jorge. Obrigada pela introdução. Já apresentou aí uma boa parte, né, do que eu ia falar. Quero agradecer o convite, dizer que é o maior prazer conversar com o pessoal. O Jorge me passou um pedido de falar um pouco sobre a área de visão computacional, principalmente do ponto de vista da indústria. Então, o que eu preparei, apesar de, né, eu ter não apesar, a gente às vezes imagina que a carreira acadêmica, o doutorado é mais para academia, mas principalmente nessa área de visão computacional, a gente tem várias oportunidades na indústria, né? No Brasil, não tantas, um pouco mais restritas, mas fora principalmente. Então, eu tive aí o prazer nesses anos de poder sempre estar trabalhando na indústria. Desde o meu doutorado, como o Jorge mencionou, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com os pesquisadores da Microsoft Research. Depois, no meu pós-doc, eu também trabalhei com a indústria, com a Interdigital, tinha, né, muita proximidade enquanto eu estava na Califórnia, em San Diego. E nos últimos 8 anos estive, né, à frente, então, do time de multimídia na Samsung, aqui no Brasil. E a gente fez muita coisa legal em visão computacional, em imagem, precisão de imagens, vídeo, teoria da informação. E, mais recentemente, a partir do começo desse ano, faz uns 3 meses, eu assumi esse desafio de estar à frente do time de visão computacional de pesquisa da Único, né, que é uma empresa que está crescendo muito, aí já é um unicórnio. Enfim, é a primeira vez que eu estou trabalhando numa empresa legitimamente brasileira, e isso também me traz uma alegria muito grande. E porque vocês vão ver durante a apresentação, eu incentive muito junto com a universidade, com os pesquisadores brasileiros, e sempre tive muito orgulho de trazer, né, o que a gente pode fazer no Brasil, que tem relevância não só nacional, mas também internacional. Então, eu pude trazer um pouquinho hoje aqui para vocês, espero que vocês gostem, né, ao fim da palestra, eu sou aberta para perguntas. Então, o tema da palestra que eu escolhi para hoje é esse bem focado em standards, né, no primeiro momento. Então, o que são standards? Eu vou falar um pouquinho. Com certeza, todo mundo já ouviu falar de JPEG, MPEG. Então, são standards da área de multimídia. E como eles se relacionam com todo esse mundo novo que a gente está vendo agora, que antes, né, AR, VR, XR e agora o famoso metaverso, né? Então, muita coisa já está acontecendo na parte de pesquisa há muitos anos para que isso seja possível, mas a gente vai entender por que não chegou ainda também na velocidade que às vezes se esperava,
né? Então, existem muitos aspectos na indústria relacionados com conseguir tornar tudo isso possível. Então, é isso que eu tentei trazer ali, né? O que está em construção, além do que é mais visível, muitas vezes, para a gente, que é o display, o óculos, né, de realidade virtual. Tem muitas outras tecnologias que têm que ser desenvolvidas, todo um ecossistema de fato, para que a gente tenha acesso realmente a esse mundo imersivo que tanto a gente está esperando e que tanto tem se falado há muitos anos, né? Desde o 3D. Então, muitas vezes a gente fala do dispositivo, o pessoal, por exemplo, né, assumiu muitas vezes que o 3D, né, a gente tinha muita TV 3D, né, no final do meu pós-doc era isso, né, vamos dizer assim, o hype. Por que não dá certo? Então, se assumiu, né, que foi, primeiro, conteúdo de baixa qualidade, né, segundo, óculos desconfortável, pesado, muitas pessoas sentiam tontura, enjoo devido ao foco, né? Então, a gente até pode entrar um pouco nesse aspecto, né? Mas o celular na frente do seu rosto, ele não te transmite uma sensação natural de tridimensionalidade, porque os seus olhos estão acostumados a focar, né? Ou então a relaxar, de acordo com o que você olha para perto ou para longe. E o óculos, como você não consegue ter essa variação do teu foco, você tem o foco sempre no celular, ele procura simular essa impressão de que você tem algum conteúdo mais perto dos seus olhos ou mais distante, mas isso não acontece de fato com a musculatura ocular. Então, muita gente sente, né, tontura, enjoo. E agora a gente vai ver também aqui na apresentação qual é a tecnologia que já está sendo desenvolvida há bastante tempo, que se chama, para a gente, né, na área técnica, Light Fields, mas, vamos dizer assim, para o marketing, a holografia, né, o que mais se aproxima hoje em dia, e como que a gente já está tendo esses displays, que a gente chama de displays volumétricos, com os quais você não precisa usar nenhum tipo de dispositivo, nenhum tipo de óculos, nada. Então, é uma aposta grande da indústria, nessa chegada, digamos assim, não do que a gente chama da imersão total, mas já é um passo nessa ideia de você conseguir realmente representar o mundo como ele é através de displays, né? Hoje a gente só tem essa dimensão 2D, vamos dizer assim, né? Então, bom, o que eu vou falar hoje para vocês não é nenhuma pesquisa específica que foi desenvolvida nem na Samsung, nem agora na Único, até porque eu não posso, né, abrir detalhes. A gente tem muitos dos projetos desenvolvidos já tornaram-se patentes, inclusive muitas já foram até granted, papers, né, científicos e tudo mais. Então, com certeza, depois quem quiser se aprofundar em algum aspecto pode, né, procurar e ver. Mas eu quis trazer para vocês aqui uma visão da área, não restrita só a essas empresas, mas a todas que estão atuando na área como um todo, tá? Então, a gente vai falar bastante de patente, a gente vai falar bastante de aplicação disso na indústria, a gente vai falar muito desse ecossistema, a gente vai falar de como é o dinheiro, né? Qual é o caminho, digamos assim, que move essas indústrias todas a estarem nessa área. E eu acredito que vai ser bem interessante para vocês. Aqui já passamos, então, né? Na apresentação, eu fiz as 2 graduações, bacharelado em engenharia elétrica, ciência da computação, fiz mestrado, doutorado, fui, né, para fora, e aí tem, enfim, um pouquinho de novo, né, disso. Um aspecto só que eu queria mencionar aqui, que é bem importante para a gente hoje, é a criação dessa delegação brasileira para o JPEG e o MPEG. Então, eu pude fazer parte dessa criação aí, né, tomando a iniciativa, e a gente vai entender um pouquinho mais o que ela significa, junto com diversos professores do Brasil que atuam na área, e a gente conseguiu criar a delegação. Hoje eu estou, então, desde o início, à frente da delegação, no papel de ROD, que é o que a gente chama de Head of Delegation. Então, todos os países têm esse papel, eu estou cumprindo, né, esse papel no Brasil, e sou responsável por todas as votações do Brasil perante a ISO e a ETUT nesse segmento de padronização. Então, a gente vai falar um pouquinho dele, e a apresentação hoje tem muito a ver com esse papel que é independente de empresas, né? Ele é um papel que representa o Brasil como um todo. Bom, vamos falar um pouquinho de vídeo para começar, né? Vocês vão ver que a apresentação ela vai permear aí alguns aspectos de processamento de imagens e vídeo, e a gente vai entrar com um pé bem grande aí na área de visão computacional
comunicações, tudo que está envolvido aqui com essa área, né, grande área de imersividade, vamos dizer. Então, vídeo streaming, ela já é hoje em dia, aliás, não só hoje em dia, mas há algum tempo, a atividade número 1 em uso de smartphone, tá? Então, o vídeo também já é a principal forma de comunicação, né, há muito tempo. Era interessante, antes da pandemia, quando eu acompanhava essas previsões, né, todos os anos a Cisco, por exemplo, lança um relatório bem completo de crescimento do vídeo, né, na banda, quantos dados a gente tem, e os números já eram muito assustadores, né? Então, aqui, por exemplo, no slide, vocês têm em 2021, a gente já tinha, né, 3,3 zettabytes por ano, né, o que é 3 trilhões de gigabytes, trazendo uma medida que a gente já está aí um pouco mais acostumado. E quando a gente vê, por exemplo, né, essas medidas de 1 milhão de minutos de vídeo cruzando a rede, né, em 2021, isso é muito vídeo, né? Já era muito vídeo. Com a pandemia, todo mundo acompanhou, tudo virou vídeo, né? Então, agora vídeo era home office, trabalho, encontrar com a família, consulta de saúde, educação, né? De todos os tipos. Então, a quantidade de vídeo que passou a circular na rede aumentou assim, ninguém esperava, né, que houvesse esse aumento tão grande. Então, já era um mercado que tinha uma previsão muito grande e esse mercado, né, foi ajustado. Então, a gente já tem hoje em dia, aí, né, segundo as últimas previsões, um mercado aí multibilionário, né, de 184 bilhões de dólares aí estimado, com uma taxa de expansão de 20% do ano passado, 2020, até 2027. Então, a pandemia realmente ela acelerou demais uma tendência que já era alta. E quando a gente olha os números, por exemplo, da demanda, né, de banda, por exemplo, para as várias atividades que a gente já tem hoje, que a gente ainda vai ter, né, a gente consegue olhar onde a gente está e onde a gente vai chegar. Então, aqui em amarelo, por exemplo, a gente teria o Virtual Reality em Ultra High Definition, já, né? A gente ainda não tem, né? Então, se você olha a banda necessária para as atividades que a gente tem hoje, ela já é alta. Em especial quando a gente fala em padrões, realidades, digamos assim, de países, né, que não tem uma disponibilidade tão grande assim de banda. Então, nessa época, né, já era considerado também o principal motor do 5G, para a gente poder, né, alcançar tudo isso, por isso que eu mencionei, existe todo um ecossistema, né? Então, não é suficiente você ter o display, você ter o device, você ter o óculos, você também precisa ter capacidade de transmissão. Então, não é por acaso, né, que o padrão de 5G foi pensado pelas entidades de padronização com um timeline muito parecido com a padronização dessas tecnologias, de VRR, Light Fields, Point Clouds, que a gente vai mencionar hoje. Então, é muito grande a participação dessa área de comunicações nessa chegada da imersividade. Quando a gente olha, por exemplo, quando a gente fala de 5G, também é interessante de falar, acredito que muitos não saibam, o 5G ele é feito por uma entidade, né, que chama 3GPP, é ela que faz a padronização do 5G, que faz, né, desde o 3G, 4G, e para a gente, então, ela se chama, está, né, formalmente dentro da ITU, e ela tem esse nome aqui, né, International Mobile Telecommunications, ou IMT. Esse é o padrão do 5G que foi, aliás, fechado em julho de 2020. E quando a gente fala de 5G, a gente está mencionando aqui smartphone, mas não é só isso, claro, né? Se vocês olharem a pirâmide aqui de aplicações, são todas, né, as tecnologias que a gente costuma mencionar aí quando fala de futuro. Então, é a indústria, né, é carro autônomo, é toda a parte de realidade aumentada, virtual, trabalho, vídeo, entretenimento, todas essas aplicações, saúde à distância, né, elas estão aqui envolvidas e mapeadas nos casos de uso da chegada do 5G. Bom, é claro, né, que todo esse tipo de informação, e a gente tem aqui algumas dessas áreas, né, então multiview, vídeo de alta resolução, vídeo holográfico, tem que passar por as nossas redes, né, e mesmo que sejam as nossas redes 5G, a gente tem uma necessidade muito grande de compressão desses dados, não só por causa da quantidade de banda que a gente tem, mas principalmente por causa desse princípio aqui abaixo, que é o princípio de interoperabilidade. Então, exemplo, quando a Netflix começar a lançar uma série, né, em holografia,
eu tenho que ter a capacidade de assistir essa série, não interessa se eu vou estar na minha TV, se eu vou estar na TV que é da Samsung, se eu vou estar no celular que é da Apple, se eu vou estar recebendo isso aqui, né? Eu até coloquei esse primeiro display aqui assim, é o primeiro display comercial mesmo, holográfico, volumétrico, porque até então a gente tinha isso muito na área de pesquisa, mas esse já é o nosso primeiro display que a gente chama de Dense Light Field, está sendo vendido comercialmente já desde outubro de 2021. É um display com essa característica que eu mencionei no início, de ser um display volumétrico. Então, né, não interessa se eu vou estar recebendo esse conteúdo no meu carro. Então, para que isso aconteça, existe a padronização. Antes que uma série, né? Eu estou mencionando a série, mas eu posso enviar um vídeo meu próprio, posso enviar uma foto, enfim, o que quer que seja. Antes disso ser possível, a gente tem que ter um padrão com o qual todas essas empresas, todas essas indústrias concordem e que todas estejam aptas a implementar os decodificadores que possam receber esse tipo de informação e renderizar. Ou seja, mostrar a informação. Não interessa em qual tela, não interessa se é no laptop, se é no celular, se é na TV, se é no meu óculos de realidade virtual, e não interessa o fabricante. Então, vocês podem imaginar a dificuldade que é, né, o tamanho do problema que a gente está tratando, porque a gente tem uma indústria, por um lado, que é multibilionária, que é essa de vídeo, né? Que eu mencionei novamente Netflix, mas podem ser todas aquelas outras aplicações de saúde, de educação, de saúde. E, por outra, a gente tem diversas indústrias fabricando dispositivos que vão receber esse conteúdo, que tem que concordar em algum lugar qual vai ser esse formato, qual vai ser esse padrão que vai receber, que vai compactar essa informação, receber e todo mundo vai poder renderizar. Então, esse é o grande ecossistema que tem que ser criado antes da gente conseguir ter a transmissão de fato. Por isso que essas atividades de padronização começam muitos anos antes, né, dos dispositivos de fato. É uma indústria, é uma área que começa a trabalhar no futuro, tem roadmaps longos, 10 anos, né? Bom, então, estou falando bastante de padrão, principalmente de vídeo. Vamos olhar aqui um pouquinho, com certeza vocês já conhecem alguns desses que estão aqui, né? Mas a gente está falando aqui. Aqui vocês podem ver exatamente o nome no meio, né? Em cima a gente tem a ISA, embaixo a TOT. Muitas vezes quem já está trabalhando na área até se confunde um pouco, porque o mesmo padrão ele tem 2 nomes, mas não significa que é diferente, é o mesmo padrão, mas a gente tem isso por uma entidade, por outra, e dentro dessa estrutura do MEPEG e JPEG, a gente tem o que a gente chama de Joint Committees, né? Então, algumas áreas, em especial essa, de padronização dos codecs maiores, digamos assim, os experts trabalham em conjunto. Então, a gente tem aí o AVC, né? É interessante a gente olhar a linha do tempo ali, né? Temos o AVC, que também é o H264, ainda é até hoje o mais famoso. Depois, quando a gente começou a trabalhar com 4K, a gente recebeu o HIVC, que é o H265, e mais recente a gente tem o VVC, que é o H266. Então, eu vou passar um pouquinho sobre todos eles, como eu falei, sem entrar em muitos aspectos técnicos. Hoje a ideia é mostrar aplicações para vocês, mostrar como isso é na indústria. A gente não vai falar de todas as caixinhas do codec. E uma informação que eu acho bem legal de passar também é quando a gente fala de JPEG e MPEG, às vezes o pessoal pensa que é um padrão, mas não é só um padrão, né? JPEG, aliás, né, significa Joint Photographic Experts Group. Então, o JPEG é um grupo de experts que se reúne periodicamente, né, há mais de 30 anos, para tratar desses codecs e fazer essas tecnologias. Assim como o MPEG também é um grupo, né? Motion Picture Experts Groups. E daí surgiram diversos padrões, MP3, MP4, Dash, HIVC. Ao longo desses 30 anos, vocês podem imaginar a quantidade de trabalho. Como que funciona, né, essa reunião? Digamos que eu, né, estou pesquisando, fiz meu doutorado na parte de codificação de vídeo, eu tive uma ideia bem legal ali para trabalhar com predição. Eu, Vanessa, não posso simplesmente chegar e propor isso para um codificador. Eu tenho que fazer isso nessa estrutura do JPEG e do MPEG. Eu posso propor para um codificador proprietário, digamos, né? Se você não quer fazer o dela. Mas nessa estrutura, porque vocês viram a complexidade que é, né? A quantidade de dinheiro envolvido por um lado, interesses por outro, empresas e tudo mais, existe, então, essa entidade na qual eu posso ir até lá, apresentar a minha ideia, representando o meu país, né? Então, existe uma formalidade de 4 reuniões presenciais ao ano,
né, antes da pandemia, elas realmente aconteciam de forma... E reuniões, pessoal, não é uma reunião, é uma semana de reunião, começando às 7 da manhã, terminando 10 da noite. E nessa reunião eu vou mostrar algumas fotos até, nesse conjunto de reuniões, se discutem vários padrões que estão acontecendo, padrões que já passaram, né? Amendments, enfim, várias ideias. E os experts, então, quem são os experts? São aquelas pessoas que têm comprovadamente uma expertise nessa área de codificação e que estão trabalhando ou em alguma empresa, né, representando uma empresa, ou então na academia. Então, é um lugar que reúne ali ambos, né? É muito interessante por isso também. E no Brasil, nós somos representados a ISA é representada pela BNT, né? E a ETUT pela Anatel. Então, se vocês olharem esse diagrama aqui do lado, é assim que se organiza, né? Dentro, então, da ETUT e da ISA, a gente tem o que se chama de JTC1, e aí a gente tem os subcomitês, o nosso é o 29, né? Até 2020 era dessa forma como está aqui, tá? A gente tinha o JPEG, que era o Working Group 1, e o MPEG, que era o Working Group 11. Desde 2020, essa estrutura mudou um pouquinho, até pelo próprio crescimento da estrutura, né? E aí a gente tem hoje esse tipo de configuração, tá? Praticamente os working groups foram desmembrados, então a gente tem agora o 1 continua sendo JPEG, mas a gente tem de requirements de systems, de videocoding, tem codificação de áudio, tem alguns grupos ad hoc, tá? Mas às vezes a gente viu na mídia, né, isso saiu que o MPEG morreu, o MPEG não existe mais. Não é verdade, o MPEG continua existindo, mas antes ele era um working group, hoje ele foi desmembrado nesses diversos working groups, até codificação de genoma, né? Vocês podem ver que entra aqui. Então ele tem aí um escopo um pouco mais abrangente. E aí vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Então, esses países todos que vocês veem em azul são os países que já tinham delegações participando oficialmente dessas reuniões e enviando, né, as suas contribuições desde 30 anos atrás. Vocês podem ver que a linha ali do Equador divide bem, né? Abaixo dali, a gente praticamente não tinha nenhum país, exceto a Austrália. A Argentina e a África do Sul são membros observadores, né? Então, estão aí representados nessa cor amarela. E aí a gente foi atrás, né, enquanto eu estava desde, acho que 2016 ou 2017, entrar em contato com a ISO, com a BNT aqui no Brasil, com a Anatel, e qual seria o processo para a gente conseguir criar a delegação brasileira oficialmente, começar a participar e enviar as contribuições do Brasil. Foi um processo que durou 1 ano e meio, mais ou menos, porque no início a BNT não acreditava que a gente tinha expertise no Brasil, então foi necessário reunir diversas cartas dos professores, das empresas, da área, e aí entrei novamente no processo com um grande apoio aí da academia, diversos professores, principalmente professores do Rio Grande do Sul, da Federal, e também ali de Pelotas, e a gente conseguiu, então, criar a delegação finalmente. A primeira reunião foi realizada até no Brasil, né, em 2018, o pessoal da IME e também da UFRJ cedeu o espaço, né, para a reunião do JPEG. A gente ainda não era oficial, mas já fomos, né, foi um evento bem legal, que já foi aqui no Brasil. Mas oficialmente a criação do nosso grupo foi feita em 2018, né, setembro. E desde então, o que tem sido muito legal é que a gente já conseguiu, em 2018, fazer a primeira contribuição latino-americana para o JPEG, num projeto em conjunto com a Samsung e também com a Unicamp. E depois a gente também conseguiu fazer as primeiras contribuições no JPEG Pleno, em projeto que foi em conjunto com o IME e a UFRJ. E continuamos também trabalhando no contexto do MPEG, num projeto em conjunto com a UNB. Então, algumas contribuições foram feitas somente Samsung, mas a maioria delas sempre em colaboração com a academia, com os pesquisadores, né? Projetos em colaboração realizados entre a Samsung e professores e alunos, pós-doc, doutorando, mestrando, alunos de graduação. E a gente tem também no Brasil, né, essa comissão, que ela é refletida na BNT, é uma comissão que eu também estou presidindo. A gente tem 4 reuniões também, sempre foram reuniões online, curtinhas, e ela tem uma característica um pouco diferente das outras, porque na BNT, muitas vezes, o pessoal participa para fazer padrões para o Brasil, né? A gente não faz sentido, né? Você fazer um padrão de codificação que só funciona no Brasil. Como eu mencionei, a Netflix vai distribuir a série, tem que funcionar no mundo inteiro. Então, o que a gente faz aqui na Comissão Nacional é praticamente espelhar, né? A gente só
reporta os eventos para quem não pôde participar oficialmente da reunião, e pesquisa, o pessoal que participa do Brasil reporta as atividades que está fazendo. Então, todos os brasileiros são bem-vindos para participar dessa comissão, todo mundo pode se inscrever, e a gente tem alguns níveis de participação, né? Então, nesse primeiro nível, todo mundo pode participar da reunião online. Depois, para participar da reunião oficial, ter acesso aos documentos e tudo mais, a gente tem esse nível de experts, vamos dizer assim, né? Que são aqueles que realmente têm expertise comprovada na área de pesquisa. Então, eles podem chegar, né, na reunião e apresentar uma proposta, representar o Brasil. E a gente tem feito isso muito bem desde 2018. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades que continuam acontecendo. Eu disse que eu ia falar um pouquinho dessa área, né, da indústria relacionada, digamos assim, com a motivação financeira de se trabalhar nessa área, né? Por que essas empresas todas vão participar dessas reuniões? Vocês devem imaginar o custo, né? Enviar vários experts que vão até a reunião e outros que ficam nas empresas trabalhando nisso, 30 anos, né? Porque elas participam disso. Então, vocês vão entender que isso está muito relacionado a patentes, né? E muitas vezes, quando a gente fala de patente, até no Brasil, algumas pessoas ainda têm a ideia de que, porque né, no NPI aqui no Brasil a gente leva 10 anos para ter uma patente, por alguma razão isso não funcionaria, não valeria a pena, mas vocês vão ver que isso já está acontecendo muito também aqui no Brasil. Então, como que funciona essa área, né? Se vocês olharem, tem esse estudo aqui bem interessante de 2014, ele traz aqui uma série de tecnologias que estão embedded no celular, né, em específico aí no smartphone, que são tecnologias que são patenteadas. Então, a gente pode... E eles fizeram essa estimativa de que aproximadamente 30% do valor do smartphone, do que você paga, é correspondente a royalties dessas tecnologias. Então, é muito mais isso até do que o valor do componente físico, né, do celular. Então, quais seriam os mais caros? Em primeiro lugar, o chip, né? Então, é o 4G, o 5G. Essa, além da indústria de codificação de vídeo, seria a que mais movimenta patentes e royalties e tudo mais. Depois, o Wi-Fi. Em terceiro, a gente já tem aí o codificador de vídeo, então na época eles colocaram H264, depois o sistema operacional e o áudio, o MP3. Porém, quando se faz um estudo, né, digamos, vocês vão ver as indústrias todas que participam da área, se realmente esses royalties fossem pagos, todos eles, as indústrias estariam reportando lucros muito maiores. Por que elas não estão? Porque as patentes também são preenchidas para que se façam acordos de troca de licenciamento de patentes. Então, a Samsung, por exemplo, tem diversas patentes na área, a Qualcomm tem outra, a Microsoft tem outra, e essas empresas, elas fazem acordos que a gente chama aí de cross-license. Então, eu não pago e você também não paga. Então, uma segunda motivação para se fazer a patente é para que as indústrias possam entrar nesses acordos de cross-license. E a terceira, pessoal, é que existem muitas empresas, não muitas, mas algumas empresas na área que são o que chamamos aí de patent trolls, que são aquelas empresas que acabam patenteando tecnologias que não foram patenteadas, né? Então, a gente até pode entrar depois um pouco mais como que funciona essa área de patentes, mas elas depois processam aquelas empresas que estão utilizando aquela tecnologia que não foi patenteada por elas, mas foi por eles. Então, muitas vezes as empresas também patenteiam a tecnologia para proteger o que elas mesmas inventaram, tá? Então, são essas três razões aí, mas é muito interessante a gente ver como, né, a gente... Qual é a motivação financeira para elas participarem dessas áreas, digamos assim, né? E aí, vamos falar um pouquinho, então, do H264. O H264, como eu mencionei, foi lá, né, terminado em 2003, ainda é, até hoje, o padrão dominante. Se você, por exemplo, for subir um vídeo no YouTube, ele vai dizer lá que é para você subir um vídeo no padrão H264, que geralmente é o que tem dentro do MP4, que o MP4 é só o container. E lá, em 2013, a gente já tinha 1.135 patentes no padrão e diversas empresas participando. Então, aqui vocês veem, né, 26 delas, muitas, né? Todos, digamos, Philips, Sony, Ericsson, Toshiba, Apple, Cisco, Adobe, HP, Hitachi, LG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Sharp, Fujitsu, ZTE. E se tornou um padrão hiper bem sucedido, né? Muito aí responsável pela disseminação de vídeo streaming, de tudo que a gente tem hoje.
Muitos dos padrões de TV, por exemplo, adotaram o H264, que é o caso do nosso atual também, do SPTV, e ele ainda está aí, né, como um padrão muito relevante na indústria. Tá. Bom, se a gente dá uma olhada no que tem dentro desse padrão, né, eu coloquei que eu não vou entrar, como eu mencionei, nas caixinhas, mas a gente consegue ver aqui, né, tem todas aquelas áreas que vocês, não, acho que passam, né, no curso. Então, o codificador de entropia, a predição, o filtro, a transformada, como que você reduz a redundância espacial, temporal. Então, aqui a gente tem as caixinhas resumidas, mas esse, digamos assim, seria o grande ilustrativo do codificador. Então, pensem, nessas caixinhas que tem aí, a gente já tinha conseguido colocar em 2003 1.135 patentes, já tinha 26 empresas trabalhando aqui. Por quê? Para cada uma dessas áreas, então a gente vai fazer a predição. Tem a predição inter, o bloco de tal tamanho, uma área maior que você vai buscar para fazer motion compensation, uma área menor. Então, assim, é bem específico como a gente trata isso, e vocês vão ver que interessante que é como isso foi evoluindo ao longo do tempo, tá? Mas só guardem esse número. 2003, a gente já tinha 1.135 patentes aqui no H264. Como que isso foi evoluindo, né? Veio o HEVC já foi um pouco mais problemático em termos de patente, porque ele já juntou muito mais patente do que a gente tinha antes, muito mais empresa. Como vocês viram, a atenção, né? O número, toda a área de vídeo, transmissão e codificação foi se tornando cada vez mais importante no mundo, em uso de todos os devices. Então, aqui em 2019, a gente já tinha todas essas empresas participando, né? E aqui, mais ou menos, a gente tem a distribuição das patentes. Muitas patentes legadas do H264, isso é bem importante. A área de codificação de vídeo ela é sempre incremental. A gente nunca tem de um codec para outro, ou nunca teve, né, até o momento, uma mudança muito grande, e isso se deve também muito ao fato de ter que ser codificado, implementado em hardware, né? Então, a gente trabalha por blocos, isso está dentro do celular, do decodificador da TV e tudo mais. E também porque existe interesse das empresas em se manter as patentes originais, né? Então, a tecnologia é desenvolvida sempre incrementalmente de um padrão para o próximo. Então, aqui eu trouxe para vocês, né? Vocês guardaram o número, era 1.135 patentes no HEVC, aqui, tá? 2020. A gente já tinha identificadas 17 mil patentes dentro daqueles blocos, né? Uma estrutura um pouco mais extensa, mas, né, a gente ainda tem transformado, entropia, filtro, tal, predição, interpretation, inter, etc. E você tem todas essas empresas que agora estão aqui, não conseguiram chegar em acordo de comercialização do HEVC, fizeram 3 patent pools separados, cada um cobrando de uma forma. Então, é interessante passar isso para vocês, porque às vezes uma tecnologia, tal como é o HEVC, ela é muito bem sucedida tecnologicamente, mas não comercialmente. E nesse caso, o grande culpado foi essa área de patentes. E como cresceu muito interesse na área de vídeo, cada uma dessas empresas, algumas queriam cobrar mais, outras queriam cobrar menos, umas queriam cobrar cap, outros queriam mudar a forma de cobrança. Então, eles não conseguiram chegar na cor. Então, hoje, se você, por exemplo, quiser usar o HEVC, não você como usuário final, mas digamos que eu sou Netflix e quero usar o HEVC, eu tenho que entrar em contato com todos esses patent pools e com todas essas empresas que estão aqui fora de qualquer patent pool e perguntar qual a patente você tem, essa patente essencial, como que eu posso pagar por ela, e ainda você corre o risco de ser processado, porque talvez você não esteja pagando uma patente ou outra. Então, muita gente corre o risco, né? Empresas grandes, muita gente não. E, bom, eu mencionei um pouquinho antes, né? Para quem acha que isso não é assunto para o Brasil, a gente já está aparecendo aqui, inclusive a gente já está vindo já está participando até, pessoal, desde 2020, de disputas judiciais, porque o HEVC já é utilizado no Brasil também, né? Envolvendo empresas enormes, tá? Não posso mencionar aqui todas elas, mas os professores têm sido envolvidos como consultores técnicos, a gente do lado da índice tem sido envolvido, porque muitas dessas patentes que eu mencionei são legadas, então algumas empresas também preencheram a patente no Brasil, já se passou 10 anos no Brasil, a patente já foi concedida no Brasil também,
e a gente já tem visto acordos acontecendo aqui de uso e tudo mais, tá? Então, é uma área que também faz sentido e fará, né, a aposta cada vez mais aqui no Brasil também. Bom, e aí a gente já tem um novo codec, né? Enquanto a HVC estava sofrendo todo esse problema, já veio o VVC, e o VVC, eu trouxe aqui essas fotos para vocês, que essa foi a minha primeira reunião da MPEG, e aqui eu fiquei impressionada, isso que eram umas 10 horas da noite, era a reunião em que, a reunião, eu digo, o conjunto de reuniões, em que as empresas estavam propondo, né, o que elas queriam colocar no novo codec, que no caso era VVC, né? Então, eles fizeram um call for proposals em 2015, 2017 foi issued, e as respostas foram nessa reunião de 2018. Então, aqui, pessoal, é muito interessante, porque quem está ali, né, são aqueles experts que, sabe, escrevem os livros que a gente lê na área, que a gente estuda no mestrado, no doutorado, e são realmente os líderes de todas aquelas empresas que estavam ali, né, no gráfico, e muitas outras, né, eles vão até essa reunião, eles participam porque é uma reunião bem importante, na qual as propostas são mostradas, os resultados são apresentados, tudo é feito muito tecnicamente, né? Existem métricas quantitativas, subjetivas, para que seja feita a escolha de qual tecnologia vai entrar em cada uma daquelas áreas do codec. Então, são momentos muito importantes nessa área de codificação, tá? E eles tinham, mesmo com todo o problema da HVC, ainda assim eles receberam aí, né, 32 organizações e conseguiram ainda aumentar a compressão 50% a mais. Vou mostrar depois, os números são realmente impressionantes. E o VVC saiu, né? O VVC saiu, foi finalizado já em julho de 2020, tá? O VVC é o novo, então, mais novo codec, vamos dizer, que a gente tem hoje, e ele já está preparado para toda essa imersividade, né? Então, ele já está preparado para suportar VR, vídeo 360, 4K, 8K, toda essa área de low latency, né, necessária para jogos, online e tudo mais, carro autônomo, IoT, tudo isso ele já vem aí com suporte preparado para isso, né? Então, eu disse que eu ia mostrar, né, como que isso avançou, e eu acho bem legal mostrar esse gráfico, porque quando eu estava, né, então, falando lá no comecinho, quando você pega um vídeo Full HD, por exemplo, né, Full HD é o que a gente tem na TV, 25 frames por segundo, que é o que geralmente a gente tem, você tem lá, né, 1.2 gigabits por segundo. O primeiro codec, lá em 1994, né, então olha aqui a linha do tempo, você tinha lá o H262, você conseguia comprimir isso para aproximadamente já 16 megabits por segundo. Já era uma taxa 77, né, vezes de compressão. E aí, né, a gente foi tendo essa evolução dos codecs, AVC, HIVC, VVC. Hoje, pessoal, com VVC, a gente já consegue comprimir aquilo que era 16 megabits por segundo para 2 megabits por segundo. O VVC, ele consegue uma compressão de 622 vezes, na média, claro, isso, né? Até porque a compressão toda, né, essa área, ela é muito dependente do conteúdo, né? Então, é sempre feita uma média, porque se for comprimir um desenho animado, você vai conseguir comprimir muito mais do que um vídeo de ação, que tem muita mudança entre os frames, mas, na média, é isso que se consegue. Então, é muito interessante de se ver isso, né? Como que, nesses anos, a gente conseguiu passar dos 16 megabits para os 2 megabits, que é o que a gente tem hoje. E continuamos tendo com o VVC, as patent pools já surgiram também, né? Então, já tem os consórcios firmados, a gente já tem várias empresas participando, a gente já tem alguns pools que estão surgindo aí, não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas a gente já tem aí quais são as empresas que estão liderando agora, né? Então, temos muitas empresas novas, principalmente chinesas, que antes não apareciam. ByteDance, Huawei, MediaTek, né? Todos Alibaba e tudo mais. Ela, além das empresas também, né, sediadas na Coreia, a gente tem vamos dizer assim, até uma liderança, né? Não absoluta, a gente ainda tem a Qualcomm ali em primeiro lugar, mas já chegando muito próximo de empresas que estão novas entrando aí. Então, vocês podem imaginar a disputa por essas patentes. E tem competição fora, né? Então, a gente está falando aqui MPEG e JPEG, mas cadê, né? Nesse gráfico que eu mostrei, talvez quem olhou ali, as mais novas. Quem são as mais novas? A Amazon, que tem o YouTube, né? A Google, né? A Amazon Prime, desculpe, né?
a Google com o YouTube, a gente tem o Facebook, né? Agora estamos aí com o WhatsApp, temos a Netflix. Essas empresas todas, pessoal, são empresas mais novas, elas não estavam lá 30 anos atrás, elas não têm aquelas patentes do início, o legado, né? Então, o que aconteceu? Elas começaram a se unir e criaram o que a gente chama de Alliance for Open Media, né? O que se chama, né? E elas começaram a trabalhar em codecs, aparentemente, no início, com a intenção de serem codecs free, né? Sem ter patente, sem cobrar, tudo isso. Começaram a trabalhar nisso, então a gente viu o AV1 chegando, né? A gente já tem o AV2, a gente viu o VC1, alguns outros, né? VP9, VP8, para quem acompanha mais a área deve ter visto. Então, elas têm essa tentativa aí, né? Desde que tinha o H264 de competir, e elas até o momento não tinham conseguido ser bem-sucedidas, porque essa área de codificação de vídeo, como tem muitas patentes, e ela tem que ser embedded, é muito difícil você fazer um codec que não viole nenhuma patente. Então, elas acabavam sendo processadas, né? E acabou que esse primeiro codec, por exemplo, do VP8, teve que acabar pagando royalties para essas instituições da MPEG. Eles tentaram novamente, né? 2019, 2012 fizeram o VP9 e até que chegou em 2018 o AV1. Então, o AV1 é o primeiro codec que saiu dessa Alliance for Open Media, que surgiu aí com uma concorrente fortíssima da MPEG, um codec muito bom, competitivo tecnologicamente e com o apoio de muitas empresas, muitas mesmo, né? Até empresas que também estão lá no MPEG, que, né, têm interesse de sempre estar por ali. Então, a gente tinha todas as que eu mencionei anteriormente, mas também todo o suporte de hardware, né? Então, NVIDIA, além de, né, todos que vocês conseguem ver aqui. Então, nessa época, se discutia muito, né? Lá começou-se, né, em 2018, o que iria acontecer? Será que eles iam conseguir ser bem-sucedidos, né? Então, sempre tinha essa batalha. Se eles conseguissem sobreviver às batalhas legais, né? Sim. E aí até se acreditava muitas vezes numa nova era, né, de codecs, enfim, do MPEG e tudo mais. Começou-se o que se chamava na mídia de codec war, né? Por outro lado, os defensores das patentes diziam ótimo, né? Mas vai ser muito difícil realmente eles conseguirem fornecer um codec que é royalty free, né, de graça. Bom, o que acabou acontecendo? Algumas empresas começaram a se unir e formar consórcios para processar as outras empresas que estavam na Alliance for Open Media. E aí acabou que, por exemplo, nessa mesma CISVEL, em 2019, já tinha até feito uma lista de patentes que eram prejudicadas, ou digamos assim, né, exploradas indevidamente por tecnologias tais como o AV1. Então, se você quisesse ofertar o AV1, você já podia pagar os royalties para essa outra empresa que juntou quais eram as patentes. Então, vocês podem ver o quão complexo é, né, o mercado. E, bom, né, diversas empresas aqui também listei, né, acho que não vale a pena a gente entrar muito, mas aqui eu também coloquei, né, numa última versão aí de 2021, qual era daí esses patent pools aí envolvidos, né, com HEVC, VP9 e AV1. Então, eles colocaram ali mais ou menos quais eram os pool members, quem estava infringindo o quê, né? E, além disso, tem mais competição, né? Com essa divisão do MPEG que eu mostrei para vocês, também surgiu outro, né, fórum, que também vou a parte ali um pouco, e dentro do próprio MPEG começaram a surgir algumas iniciativas com o baseline royalty free e algumas features adicionais pagas. Então, você poderia optar, né, enquanto produtora de conteúdo, por exemplo, qual você poderia utilizar. E esses codecs também foram muito bem sucedidos, a gente vai falar um pouquinho deles. Bom, vocês podem ver, então, que é muita competição, é muita gente, é muita empresa, muito interesse econômico. Agora, o que eu queria mostrar, novamente, para fechar essa parte, pessoal, é que são tecnologias que ganham Emmys, né? Emmy Award da parte de engenharia. Ele foi concedido, né, em 2017 para o HEVC, em 2019 para o JPEG e vários outros até mais recentes. E aqui nessa foto é legal de ver, porque aqui a gente tem os engenheiros, né, os líderes. Aqui a gente tem, como eu mencionei, as pessoas que escrevem os livros, né, que a gente lê, da Samsung, da Intel, aqui a gente vê do Fraunhofer, da Qualcomm, a gente vê da várias, algumas, né, universidades, mas é muito legal porque, digamos, é uma área na qual as pessoas de tecnologia, esses líderes, esses experts, também conseguem ter até esse tipo de reconhecimento.
E outra coisa que é legal de ver também é que, apesar de ter essa competição, digamos assim, muitas vezes, dentro da empresa, o mesmo líder participa do MPEG e da iniciativa, digamos, do OB1, né? Então, existe, digamos, essa competição entre os padrões, mas não entre as pessoas, né? Os experts. Costuma-se dizer que a competição é muito mais entre os advogados do que entre os experts que fazem o padrão e vão nessas reuniões e têm que, enfim, colaborar. Bom, continuamos como líder ainda, né? O H264, como eu mencionei antes. Então, muitas vezes o pessoal até fala que as patentes podem ser um problema para a adição, né? A adoção do codec, mas, na verdade, as patentes não são um problema. O que é o problema é a falta de acordo na exploração comercial dessas patentes, pelas diversas empresas que as detêm, né? Então, esse é então, vamos dizer assim, a falta de patent pools organizados, tá? Então, bom, vou fechar um pouquinho essa parte aqui do MPEG. Eu quero falar um pouquinho para vocês da participação brasileira nessas atividades. Então, como eu mencionei, a gente conseguiu formar a delegação em 2018 e a gente conseguiu participar de 3 padrões iniciais já no início, né? E continuamos, que foi do MMT, o JPEG Pleno e o MPEG PCC, Point Cloud Compression. Isso foi feito pela Samsung, em colaboração com essas universidades que eu já mencionei, né, mas vale a pena mencionar novamente, a FRJ, o INE, a Federal Fluminense e a UNB. E a gente conseguiu demonstrar, né, que o problema não era de nenhuma forma a falta de competência técnica dos experts brasileiros, mas que a gente tem ainda, né, muita falta de investimento público e privado, e aliás a Samsung também, né, não está mais investindo na área, infelizmente, no Brasil, e também diminuiu até um pouco o investimento mundial. Também, né, como eu mencionei no início, também não estou mais na Samsung, não sei se agora na nova empresa teremos oportunidade de trabalhar, mas a notícia boa é que os professores que estavam em colaboração com a gente nessa iniciativa continuaram, e a pandemia também facilitou muito isso, porque anteriormente era necessário participar da reunião presencialmente, então havia um gasto muito grande, até para participar da reunião era necessário pagar, e com a pandemia tudo remoto, né? Os professores continuaram participando, inclusive hoje a gente tem posições importantes dentro dessas organizações que são assumidas por professores brasileiros. Vou mostrar para vocês. Então, isso me deixou muito feliz, né, de ter conseguido colaborar com essa iniciativa e de estar vendo, né, até hoje, eu continuo como head da delegação, infelizmente não participando das atividades né, técnicas presencialmente, mas continuo aplaudindo o trabalho dos brasileiros, né? Então, bom, vamos olhar um pouquinho aqui. Eu falei já que o JPEG não era só um padrão. Aqui a gente já vê vários deles, tá? Tem JPEG XT, XE, vários sendo desenvolvidos. E a gente vai enfatizar aqui esse que é o pleno. O que é o JPEG pleno? Aqui vocês veem, né, as várias representações de imagem. Então, lá em 2015 já falava panorama vídeo 360, vídeo profundidade, point clouds, né, light fields, holografia. Tá? Então, o JPEG Pleno, ele surgiu como um framework para tentar codificar ou representar ou armazenar esses três formatos aqui de imagem, vamos dizer, com um framework unificado. E ele surgiu com 3 iniciativas separadas. Nós, do Brasil e da Samsung, nos envolvemos nessa parte de codificação dos light fields, tá? E conseguimos um resultado muito legal. Esse daqui, no fim, né, pessoal, qual que é o fim de um trabalho de codificação? É um paper, é um documento, né? A gente tem todos os resultados técnicos, mas isso é tudo descrito num documento que vira esse padrão, né, da ITT, da ISO. E para que ele serve? Para especificar principalmente o que vai estar na bitstream, né? Então, se eu, por exemplo, sou a Samsung, eu quero codificar o H264 de uma forma específica para o meu hardware, eu implemento aqueles passos, todos aqueles blocos, e eu tenho que chegar naquela bitstream compliant. Porque quem vai decodificar o vídeo que eu comprimi no meu celular da Samsung precisa saber que no primeiro byte tem isso, no segundo isso, no terceiro isso. Agora, como que vai ser implementado o decodificador também depende de cada empresa. Então, o que é padronizado é a bitstream, as técnicas que vão estar lá dentro, o que você tem que fazer, transformar, partição e tal. Mas o código em si não existe uma padronização, né? Não tem código. O código ele é ofertado pelos padrões que a gente chama de software de referência, que não é o código otimizado, mas que ele tem que estar lá implementando todos os profiles do padrão. Mas o que está no fim é o documento. E a gente foi muito efetivo aqui, né, nessa codificação, nessa implementação do JPEG Pleno, porque de todas as partes que ele tem,
Uma delas, que é essa daqui, né, o JPEG Pleno Parte 2, teve uma participação muito grande dos brasileiros, então se a gente tiver aí, né, a gente ainda não tem imagens de light fields, né, codificadas, sendo transmitidas, mas no futuro, se a gente chegar a ter, né, provavelmente chegaremos logo, e se esse padrão do JPEG pleno for o padrão que vai ser adotado, digamos assim, pela indústria, a gente vai ter um pé bem grande ali de tecnologia brasileira nisso pela primeira vez num padrão assim internacional. E temos também patente, né? Patente aí registrada por nós. Apesar que nessa área do JPEG, eles sempre têm essa intenção de ser royalty free. Então, a indústria mais ou menos segue isso ao contrário do MPEG. E aí, pessoal, eu trouxe uma área aqui para vocês que é aonde a gente tem, assim, o pé chegando muito forte nessa área de visão computacional, que é a introdução de Deep Learning, Machine Learning, aqui primeiro nessa forma dos autoencoders, né? E isso se iniciou, foi bem interessante de ver, lá mais ou menos em 2020, 2018, a gente já tinha algumas propostas, inicialmente naquela estrutura dos blocos. Então, a parte de predição, por exemplo, tem muito a ver com os modelos que a gente tem em Machine Learning, né? É isso que a gente faz no fim. Então, o pessoal começou a propor um modelo de Machine Learning só para o filtro, um modelo para esse tipo de predição, né? E, aos poucos, começou-se também se fazer o que a gente chama de codificação end-to-end, fim a fim. Então, em vez de a gente manter essa estrutura de blocos, e isso é uma grande revolução para a área de compressão, a gente começou a ter a imagem no início, né, e a representação dela codificada aqui no final. E essa estrutura do meio, transformada, predição e tal, e motion compensation, ela sumiu, né? Então, a gente começou a ver isso inicialmente nos congressos, né? O CVPR já tem há 5 anos, eu vou trazer aqui para vocês no próximo slide, e chegou agora também recentemente nessa área de standards. Então, por exemplo, o próprio JPEG tem aqui, né? Eu coloquei nesse slide, eu fiz questão de mencionar os nossos professores, a professora Carla Pagliari do IME, que trabalhou com a gente na Samsung, e hoje ela é a chair dessa atividade de JPEG pleno, Light Fields, da codificação, que ela continua, né? A gente teve esse padrão, que eu mostrei para vocês ali a participação, e ela continua agora muito forte nessa área de Learning Based Coding. E o professor Eduardo Silva, da UFRJ, também, né, um grande nome aí nessa área de codificação brasileiro, é o atual co-chair da área de Requirements, que é um grupo super importante do JPEG. E a Carla, inclusive, né, hoje mesmo de manhã, estava propondo, né, divulgando o workshop que eles vão fazer, eu fiz questão de trazer para vocês aqui, o workshop que vai ser agora, no dia 22 de junho, especialmente focado nessa parte de codificação de light fields feita com técnicas learning based. Então, aqui a gente tem, né, algumas com deep learning, algumas, enfim, lossless, tudo mais, tá? Então, vocês com certeza já viram isso, né? Machine learning, deep learning, todas essas, vamos dizer, áreas, modelos, eles invadiram todas as áreas, né, da tecnologia e chegaram com força também aqui nessa parte de codificação. Não existe um futuro, né, para essa área de codificação sem passar aqui por esse tipo de tecnologia. Então, eu trouxe aqui para vocês também, né, o CVPR, desde 2017, tem esse challenge, que chama CLIC, né, então é o Challenge on Learned Image Compression. Nós participamos enquanto Brasil em 2020, tá? Submetemos o modelo que a gente estava trabalhando com alguns pesquisadores, professores da UNB. E é interessante de ver aqui, né, o que eles colocam, né? Então, a área de imagem, né, de compressão de imagem e vídeo que usa machine learning e visão computacional. Então, a gente está vendo isso muito forte aí. E os autoencoders, né, não é, como eu falei, o propósito que a gente entrar tecnicamente a fundo no que é o autoencoder e tudo mais, mas o que você tem praticamente é a imagem representada na entrada, né, ela entra nesse modelo, pode ter diversas camadas, enfim, várias configurações, e você tem a representação latente ali dele com uma dimensionalidade menor. Quão menor, quanto você queira comprimir a imagem, para que depois você tenha o modelo oposto, o que a gente chama aqui do decodificador, e você possa reconstruir a sua imagem. Então, o bottleneck ele tem menos dimensões do que a entrada. Pode ser feito isso de várias formas, tem muita coisa proposta aí na indústria. Mas, em linhas gerais, né, tem outros também, não é só o encoder, tem GAN, tem variation, várias tecnologias propostas para compressão.
E a função NOS, né, ela nada mais é ali do que a perda de reconstrução entre a imagem reconstruída e a imagem original. Então, a gente vai treinando o modelo dessa forma. É claro que ela tem encoder, não é usado só para codificação, né, compressão, você tem também para denoising de modelos, você tem para coloração de imagem, né, várias outras ideias, mas ela entrou muito forte aí nessa questão, passou a ser explorada de compressão de imagem. E vídeo, claro, né, os vários frames, a gente utiliza o frame anterior como predição para o que a gente tem agora, e depois a gente consegue codificar junto o que a gente tem ali de resíduo. Aqui também, pessoal, nessa representação do latente, a gente pode colocar um codificador de entropia, então muitas vezes o pessoal ainda associa a última etapa, né, do codec tradicional, que é o codificador de entropia, a gente ainda pode associar ali no fim para codificar o latente. Então, muita coisa acontecendo aqui na área. O outro padrão que eu mencionei, que a gente teve uma participação enorme no Brasil, no MPEG, foi, não enorme, né? Porque a gente entrou um pouquinho depois, que a gente participou muito mais do JPEG, do Lightfield, que estava no início, do que esse do PCC, do Point Clouds, que já estava numa fase mais longa, mas aqui no MPEG a concorrência é muito maior, né? Assim, significativamente maior, e o número de participantes do que no JPEG, e ainda assim a gente conseguiu, né, participar um pouquinho. Então, o Point Clouds, pessoal, acho que vocês conhecem a representação, mas nada mais é do que essa informação de textura, né? Junto, você tem aqueles pontos que podem ser amostrados de diversas formas, como laser, LiDAR, etc. E você tem a informação de cor e geometria, né? E aí a gente tem uma variação um pouquinho também, que foi essa que a gente trabalhou no Point Clouds, que a gente chama de Plenoptic Point Clouds, alguns chamam de Surface Light Fields, que é você ter o ponto representado não só com uma cor, mas com as diversas cores que ele assume conforme a view daquele ponto, né? Então, isso muda muito, por exemplo, se você tem uma superfície que reflete bastante a luz, né? De acordo com o ângulo que você olha para aquele ponto, você pode ver uma cor, outra cor. Então, você tem uma representação um pouco maior, digamos aí, chegando, se aproximando no que seriam os light fields, ainda não com tantas views, né? Mas você tem representação de geometria junto com isso. Então, Point Clouds, ela é uma aposta muito forte do MPEG para essa representação do 3D, digamos assim, né? Porque ela traz realmente tudo que existe. E ela foi tratada no MPEG de várias formas. Então, por exemplo, se eu quero uma representação, digamos que eu quero um Skype 3D, então eu quero mostrar o rosto de uma pessoa de forma tridimensional, eu tenho que ter uma amostragem alta, né? Eu não posso perder pontos, eu não posso ter buracos, eu tenho que ter uma representatividade ali muito boa. Então, a gente chamaria isso, digamos assim, de Dense Point Clouds, né? E para esse tipo de representação, o MPEG optou por desenvolver um padrão que, na verdade, projetava as várias faces, vamos dizer assim, né, daquele objeto e codificava essas várias views numa representação conjunta, utilizando, no fim, os próprios codecs de vídeo. Então, você faria, digamos assim, uma tradução, né? Uma projeção é essa a melhor palavra, do modelo 3D para as várias views, e depois você codifica essas várias views como se elas fossem mesmo frames, né? Tem todo aqui no próximo slide um pouquinho uma carinha de como que eles ficam no fim, né? Então, a gente tem aqui os patches, enfim, tem várias técnicas associadas, mas no fim isso passa para um codec tradicional, HDC, BBC, etc. Né? Isso teve um bom ganho, né, de compressão. E, simultaneamente, se desenvolveu dentro do Point Clouds uma atividade que se chamou de GPCC, né? Então, esse VPCC é o Video Based e o GPCC é o Geometry Based, que daí se entendeu que era para o tipo de aplicação com um Point Cloud mais espaço. Então, por exemplo, carro autônomo. Eu preciso ter uma visualização do que está acontecendo ali na pista, preciso entender que aquilo é uma pessoa, uma árvore, o semáforo, né, a rua, mas eu não preciso ter aquela representação com uma acurácia, então eu não preciso ver o rosto da pessoa com todos os detalhes, eu posso ter buracos, enfim. Então, o GPCC ainda continua muito nessa atividade do MPEG, a gente teve uma participação aí nessa parte do que eu comentei do Plenoptic Point Clouds no GPCC. Depois que a gente encerrou a participação da Samsung, a gente continua com uma participação grande dos professores da UNB, inclusive liderando o que a gente chama ali de Exploration Study, nessa área do GPCC, que a gente já tinha professores da UNB, professor Queiroz, Renan Ferreira, trabalhando nessa área.
E eles continuam, né, submetendo suas contribuições, continuam participando ativamente ainda do que está vindo aí no GPCC. E também, aqui no VPCC, a gente tem essa área de Learning Based Codificação, né, de Point Clouds, do mesmo jeito que a gente tem lá no JPEG, a gente também tem aqui em Point Clouds, tá? Essa atividade do VPCC, ela aumentou muito, tá? Ela está dentro de um outro padrão maior, né? Quando eu iniciei a apresentação, eu falei ali um pouco para vocês, né? A gente tem que comprimir o vídeo, o áudio, metadata, a gente tem que ter um padrão de envio, né, dessa informação, que é o MMT ali, que eu não coloquei muito para vocês, que não entra tanto nessa parte de visão computacional. Mas, geralmente, um padrão ele tem um tripé, ou mais áreas, que é o áudio, o vídeo e a transmissão, né? Então, o MP4 é a transmissão, é o D264, vai codificar o vídeo, etc. Então, lá atrás, né, ó, em 2018, para vocês verem como isso evolui, né? Em 2018, quando eu comecei a participar, essas eram as partes desse grande padrão que já era chamado MPEG-I de Immersive, né? Então, eles já estavam olhando ali a parte de transmissão, as arquiteturas, o VVC, a parte de áudio, o PPC, o que a gente acabou de falar aqui, o PCC, metadata, tudo mais. Eu fui buscar para vocês, pessoal, a visão de agora, como que tá, né? Agora, né, é isso que a gente tem nesse padrão, tá? O padrão do MPEG-I, ele mantém aquelas partes originais, o padrão que era do VPCC, ele agora também foi juntado com um outro padrão que existia na parte de, vamos dizer assim, Immersive Video Multiview, e esse tipo de tecnologia que não era tão focada em Point Clouds, mas com várias views, e agora se chama essa parte 5, né, o V3C, Visual Volumetric Video Based Coding, e a gente tem a GPCC, a gente tem o MIV, que é esse mais focado para Immersive Video com Multiview e tudo mais, explorando até Dance, né, Views e outras áreas. A gente já tem os diversos softwares de referência, já tem os conformances e já tem aqui no final as atividades mais novas, né, de Mesh Coding, Dynamic Mesh Coding, alguma coisa já para Low Latency, lá ainda muito focado com o que a gente falou ali de automóvel, né, carro autônomo. Então, vejam, em 2 anos, né, 4 anos ali, no fim, a gente já aumentou muito as áreas, as contribuições para esse padrão Immersive, que é a grande aposta, então, na MPEG, para esse ambiente imersivo. E aí, eu quero falar um pouquinho do Brasil, né, para a gente terminar aí, né. Eu mencionei no início que a gente tinha, né, o H264 escolhido como o codec para o que a gente tem até hoje, nosso sistema TV. E agora, né, já faz acho que 1 ano e pouco, o pessoal já está trabalhando no novo padrão de TV digital brasileiro, e quando eles fizeram a especificação, eles colocaram essas características, né? Então, para a parte de codificação de vídeo, é claro que o padrão, né, de TV tem várias áreas, né? Mas especificamente para o que eles iriam escolher para o codificador, eles disseram que ele tinha que ter suporte para R, VR, XR, trade-off, 6DoF, desejável, e que ele também fosse vídeo escalável, né? Então, várias tecnologias candidatas, eles enviaram proposals, receberam as propostas, foi feita uma avaliação, né, desses vários padrões, com grande participação aí da academia no Brasil. Então, a gente tem aqui, eu até fiz questão de colocar as universidades, né, para essa parte de video coding foi mais a UNB, mas a gente teve o áudio, caption, physical layer, né, vários testes de campo e tudo mais. E foi recentemente escolhido, né? A gente recebeu aí essa notícia na última reunião da comissão. O Carlos Cosme sempre participa e relata, né? Porque isso tem muito interesse da comunidade. Foi escolhido para o Transport Layer o MMT, que é esse que a gente trabalhou um pouquinho, e para o codec foi escolhido, né? O VR, o codec VR, o VPCC. Então, assim, como eu mencionei, a gente teve, né, a participação muito pequenininha ali no PCC quando era o finzinho, mas foi o codec que foi escolhido aí pelo Brasil para integrar o nosso novo padrão de TV digital, que deve estar aí operacional a partir do ano que vem, né? E aí, claro, tem 10 anos, eles têm um prazo longo para estar disponível em todo o Brasil, de acordo com as suas particularidades, né? Mas é um padrão que já deve estar aí operacional no ano que vem. Então, isso é muito interessante, né? Já ver tecnologias internacionais sendo adotadas para outros padrões, que é aí que essa tecnologia se torna usada, o padrão se torna usado, e padrões que a gente já conseguiu trabalhar, já conseguiu estudar, né?
para quem estiver, né, pensando para o video coding, tá? Foi escolhido aí o HFC, e aí, mesmo com todos esses problemas de patente e tudo mais, foi a tecnologia escolhida, e tudo indica que é ela que a gente vai ter também no padrão digital brasileiro aí de TV, o novo que está chegando. Últimos 2 slides, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, né, de ver essa aplicação aí, digamos, de tecnologias na indústria e tudo mais que está envolvido, né, com essa adoção ou não de padrões, de tecnologias, o que é bem sucedido, o que não é, e que vocês também tenham essa oportunidade de ter visto como essa área de visão computacional, ela agora entrou com muita força nessa outra área que tradicionalmente era vista como uma área de Image Video Processing. Você tinha uma imagem na entrada e você tinha a representação codificada na saída, né? E você não tinha nenhum tipo de reconhecimento do que tinha ali dentro, né? Apesar de você trabalhar com blocos, então você tinha essa parte de predição e tudo mais, textura, tudo isso a gente tinha. Houve algumas tentativas mais na academia de se trabalhar com identificação de, vamos dizer, a gente está fazendo codificação do vídeo de surveillance da rua. Então, a gente vai indicar que esse é o carro, a gente tira o carro, a gente tem lá como que a gente compacta o carro, né? Algum tipo de reconhecimento em cima daquela imagem. Mas para esse tipo de poder, que tem que funcionar para qualquer tipo de conteúdo, né? Como eu mencionei anteriormente, não interessa se é um desenho animado, ou se é o filme de ação, se é o noticiário, ou se é o basquete, o futebol. Então, ela nunca pode ser, assim, específica para nenhum tipo de reconhecimento de objeto e nada mais. E agora, com a chegada do Machine Learning e Deep Learning, a gente vê esse tipo de tecnologia entrando, né, indiretamente, e ali mais nessa área de identificação de features e tudo mais, que a gente fazia muito manualmente, e entrando aí com força também agora nessa área de codificação. Então, olha que interessante. Em 2018, quando eu entrei lá no MPEG, né, esse era o roadmap. Então, lembra que eu falei lá no início da palestra, essa área do MPEG está olhando 10 anos para frente. A cada reunião eles atualizam esse MPEG, e essa, digamos assim, é a aposta nessa área de todas as empresas que estão ali, naquele fórum. Então, vejam quantas atividades já tinha, né? Ali ainda tinha o New Video Codec, esse aqui que virou VVC, né? Já tinha 6DoF, né? AMT, já tinha ali o Point Cloud, Compression, né? E esse é o roadmap de agora, tá? Então, vocês podem ver como, né, evoluiu. E eu queria destacar aqui, em especial, 2 atividades que eu acho super interessantes, muito a ver aqui com visão computacional. Uma é essa aqui, Video Coding for Machines, que já está acontecendo há um tempo, que é o quê? A gente sempre fez codificação de vídeo pensando em métricas subjetivas para humanos, de acordo com o sistema visual humano, como que a gente percebe detalhe, cor, etc. e tal. Só que nem todo vídeo consumido, e aliás, cada vez isso acontece menos, é consumido por seres humanos. Muitas vezes você tem um vídeo que vai ser consumido por uma máquina. E quais são as métricas desse vídeo compactado? Né? Quais são as features que a gente precisa manter no vídeo compactado que vão ser importantes para que esse vídeo entre no quê? No modelo de reconhecimento do que está ali. Então, essa atividade de Video Coding for Machines é bem legal, é uma atividade que chegou assim para ficar, né? E a gente acredita que cada vez ela vai crescer mais. E a outra é essa de baixo, tá? Que é a própria compressão da rede em si, né? Então, como isso é no início, o pessoal, mas como que a gente vai, né, padronizar, patentear, fazer um standard de uma rede neural? Mas agora a gente já tem essa atividade de padronização, de como que a gente vai quantizar uma rede, quais são os parâmetros que a gente vai manter. Então, a gente está fazendo a compressão da rede em si, né? Por quê? Porque a gente precisa ter hoje a rede já embedded no celular. Essa rede já tem que ser menor, ela já tem que ser eficiente. A gente treina, né, nas super máquinas, e depois a gente tem que embedded aqui nos dispositivos com menor capacidade. Então, tem diversas outras atividades aqui, né? Aquelas que eu comentei anteriormente, a gente continua com o VDC, continua com os outros codecs, continua tendo codificação de outras áreas, então tem codificação de genoma humano, tem codificação de áudio, tem muita coisa, mas essa área aí, esse pezinho aí da visão computacional está chegando cada vez mais forte aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, agradeço o convite novamente e espero que tenha os incentivado mais, né? A continuar, enfim, aprender essa área, e que tenha apresentado aí talvez uma aplicação um pouco diferente, né,
do que vocês geralmente veem nessa área de visão computacional, que envolve mais reconhecimento, recomendação, etc. Tá? Fico aí à disposição, então, para as perguntas. E qualquer coisa podem me contactar também, enfim, adicionar no LinkedIn, né? Vanessa Tostoni, estou disponível. Obrigada. Vanessa, muito obrigado pela apresentação, muito informativa, tá? Excelente. E agora a gente pode passar para algumas perguntas. A gente já tem pergunta lá no YouTube, e a gente pode começar. Eu também tenho perguntas, e aí se alguém aqui no Meet também tiver, pode se manifestar. Assim, enquanto eu leio aqui as perguntas do YouTube, eu vou fazendo logo uma. Assim, você mostrou, né, que essa área está explodindo. Você mostra, assim, se eu dar um exemplo bem prático, né? Você mostra que eu tinha um conjunto de etapas, agora esse conjunto de etapas ele aumentou absurdamente. Isso está acontecendo para vários pontos que você mostrou. E, ao mesmo tempo, essa competição também, né, por patentes, por recursos, ela está imensa. E eu acho que só tende a aumentar. Eu acho que isso também corrobora um pouco com a pergunta que foi feita lá no YouTube, se a gente vai ter alguma, assim, algum padrão mais aberto, ou vai se continuar realmente, né, nessa briga por patentes. Mas já continuando também, para você contextualizar mais, eu acho que essa simbiose é muito promissora, né? Essa simbiose que você mostrou, acho que é importante mostrar aqui para todos os alunos também, entre a academia e a indústria. Eu não enxergo como uma dualidade, certo? Eu enxergo realmente como uma simbiose. Mas nem sempre é trivial. A gente tem uma série de desafios, né? Então, assim, como é que você enxerga? Porque você está nesse meio já faz tempo, misturando muito da academia, certo? Só que você está na indústria. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão de estar aberta, estar fechada e dessa simbiose. Tá. Então, inicialmente falando sobre os codecs, eu apresentei ali também, né, as alternativas do Alliance for Open Media. Então, existe uma aposta grande de que o AV1 e posteriormente o AV2, né, eles, não que o que a gente vê no cenário atual é uma mistura de todas as tecnologias, né, e digamos assim, de acordo com quem é o dono da plataforma, você faz a escolha do codec. Então, você já tem hoje, né, como eu mencionei, Netflix, Prime, etc., você já tem vídeo codificado com esses codecs, vamos dizer, que foram inicialmente desenvolvidos com a finalidade de serem royalty-free, né? E você também tem, em conjunto, outro tipo de conteúdo. Então, às vezes, a Netflix pode optar, por exemplo, por o HLC para enviar um vídeo 4K, que vai ser um vídeo maior, né? E, portanto, tem maior compressão. O codec em si é escolhido de acordo com essas empresas, de acordo com a finalidade em si. Mas é interessante ver, por exemplo, para o Brasil, né, quando a gente teve aí recentemente agora a escolha para o padrão de TV digital, o Brasil optou pelo padrão do MPEG, e não pelo padrão aberto, seria, né, no caso, o AV1. Também não houve, parece que, proposta, né, do órgão, né? Então, foi feito o proposals e parece que não foi, o AV1 não foi proposto. Então, isso também ajuda a explicar a escolha, né, do Brasil. Mas não é só no Brasil, né? No padrão de TV digital americano novo também foi feita essa escolha. Então, porque quem está ali fazendo essa escolha são as empresas que são as donas dessas patentes também. Então, já tem também legado, já tem hardware legado. Então, o que se acredita hoje, Jorge, claro que isso muda muito, né? Mas o que se acredita hoje é que não haverá um vencedor. É que essas tecnologias vão coexistir. Para algumas aplicações a gente vai ter esses codecs que vão vir do Alliance for Open Media e outros, né? E para algumas tecnologias a gente vai ter algumas aplicações, os codecs do MPEG e JPEG e outros, né? A gente tem, por exemplo, padrão chinês, né? A China está vindo muito forte também com os seus próprios padrões, que também acho que foi submetida, eu não participei, né, da análise das tecnologias da TV digital do Brasil, mas a gente sempre quer se informar para saber o que né, o Brasil está escolhendo. Na época também estava na Samsung, mas a gente sabe que o padrão chinês foi proposto para o Brasil também como uma alternativa. Então, é muito interessante de ver assim, como está a área, né? Acredita-se também, Jorge, que a quantidade de vídeo e aplicações, porque eu falei muito na apresentação, mas a gente não vê isso ainda, né? Vídeo VR, vídeo holografia,
vídeo que a gente vai conseguir assistir nesse display volumétrico sendo enviado. A gente tem o display que começou a ser desenvolvido, né? A gente ainda tem transmissão. Olhe lá 4K, né? Muitas vezes a gente paga 4K, mas recebe 2K, e a TV que faz o upsampling. Então, é um mundo assim que se acredita que vai explodir com a chegada do 5G. A gente tem aí na promessa, né, da chegada no Brasil até meio do ano, né, nas capitais principais já tem essa promessa de chegada do 5G, que é o prazo que foi dado, né? Mas acredita-se que nos próximos anos a gente vai ver uma revolução enorme, assim. Então, vai ter muito uso do codec do VLC, vai ter o novo AV2, vai ter talvez outros codecs que vão ser específicos para aquele tipo de informação. Vai chegar muita coisa dos games, né? Então, essa área de games, o pessoal muitas vezes tratava como uma área à parte, e com a pandemia também se mudou esse conceito, né? Então, até mesmo essa área de games, e também vamos pensar em games não só para entretenimento, né? Mas hoje você já tem para outros usos, ela cresceu demais, também está chegando na padronização. Então, essa área de computação gráfica é outra que está chegando muito forte também para a codificação de vídeo. Então, assim, no momento a gente tem as tecnologias juntas, não há um vencedor, se vai ser free ou não vai ser free. Acredita-se que será assim por um bom tempo ainda, mas a gente está vivendo um momento de grandes mudanças, grandes expectativas, né, com a chegada do 5G, dessa imersividade, metaverso, tudo mais que está vindo. Todas as empresas trabalhando em dispositivos, displays e tudo mais. Então, é difícil prever daqui a uns 2 anos, no cenário atual é esse. Agora, falando sobre a colaboração da indústria com a academia. Como eu mencionei, né, desde que eu já estava no doutorado, eu já, acho que muito pela minha participação também na Microsoft Research, em que eu pude vivenciar, né, muito tempo como se fazia pesquisa na indústria, e lá realmente existia um ambiente excelente, né, muito legal de pesquisa, uma atividade muito próxima com os pesquisadores e tudo mais. Eu nunca nem apliquei para concurso para dar aula, nunca tive experiência também, tive experiência enquanto aluno de doutorado, né? E não é que eu não tenha gostado, é que eu achei que essa área da indústria, nessa área de codificação, de visão computacional, ela traz muita coisa na indústria, né? Então, eu fiquei realmente apaixonada quando eu fui quando eu fui para a Microsoft, eles já estavam trabalhando com displays multiview e tudo mais, né? Então, eu já via tudo isso acontecendo. E aí, quando fui para o pós-doc, também já com a indústria, e aceitei o convite da Samsung para vir. Mas, como eu mencionei, essa área, ela precisa de um conhecimento adicional. Então, você dificilmente encontra, por exemplo, lá nessas reuniões da MPEG, pessoas que não tenham doutorado na área. Praticamente todos têm. Realmente têm. E são pesquisadores e trabalham com isso. Então, esse conhecimento que você precisa adquirir, ele não vem da graduação, né? Então, é uma área que isso é muito comum, esse trabalho com a universidade, que as pessoas venham da universidade e, portanto, entendam o que é um doutorado, um mestrado. Acho que isso também é bem importante, sabe? Porque no Brasil ainda isso é muito comum, né? Se pensar no doutorado, como a pessoa fica lá 6 anos só estudando. E daí a gente explica, né? Você fica 1 ano fazendo as matérias, depois o teu trabalho é produzir tecnologia inovadora a nível internacional. Você tem que publicar aquilo ali, você tem que produzir conteúdo. E isso é muito próximo do que você faz na indústria, né? Vamos dizer assim, na indústria você também faz o paper, né, acadêmico, mas além disso você vai fazer a patente. Não que na academia você não faça, né? Mas a indústria tem esse lado também que é bem legal. Então, assim, é claro que existem empresas e empresas, né? Tem empresas que estão mais dispostas a investirem nisso. No Brasil, a gente tem a questão da lei da informática, que é o que realmente traz muitas empresas a trabalharem mais próximo da universidade, porque é uma obrigação da lei, né? Trabalhar com institutos, com universidades. Então, eu acredito que isso é o que facilita muito esse tipo de trabalho no Brasil, cooperação que a gente vê das multinacionais, principalmente, né, com as universidades. Então, isso é bem legal, explica também esse processo. Mas a gente já vê em empresas menores também isso acontecendo, né? A empresa em que eu estou agora, a Único, também tem projeto com a universidade, também acredita que isso pode ser um caminho interessante para desenvolver tecnologia brasileira,
né? Então, eu tenho essa expectativa de aumentar mais também, né, esse trabalho na empresa que eu estou agora, na Uni, porque ela é uma empresa, eu estou né, com um grupo de visão computacional, que tem pesquisadores, que tem pessoas que fizeram doutorado, fizeram mestrado nessa área, machine learning, deep learning, então tudo isso já está acontecendo também, não só na multinacional, numa empresa que, né, brasileira e espera-se aí que cresça mais ainda do que já cresceu. Então, eu diria assim, existe caminhos, são pequenos ainda no Brasil, fora do Brasil são muito maiores, inclusive uma coisa que eu sugiro para o pessoal, que eu aprendi até enquanto eu estava na Microsoft, usem o LinkedIn e comecem a ver as vagas da área e comecem a ver o que é preciso para as vagas da área, né? E vocês vão ver que em muitas dessas empresas multinacionais, grandes, big techs, elas vão ter posições em visão computacional pedindo mestrado, doutorado, publicação nas maiores conferências da área e tudo mais. É claro que talvez em alguma posição ou outra que você vá trabalhar isso não seja necessário, mas para trabalhar desenvolvendo tecnologia, as empresas estão pedindo. Então, isso é muito comum já se pedir fora do Brasil para as vagas da área. E outra dica que eu dou é não deixem de aplicar, né? Porque tem o tipo de conhecimento... Hoje a área está tão aquecida, né? É tão difícil contratar pessoal na área, o tipo de conhecimento que é adquirido, ele está hipervalorizado. Então, você pode trabalhar remotamente, você pode trabalhar no Brasil, você pode trabalhar numa startup, numa multinacional, então não deixem de aplicar, não deixem de buscar, sabe? Eu tenho visto muito brasileiro saindo do Brasil e muito saindo virtualmente do Brasil, né? Indo trabalhar nessas grandes empresas nessa área, depois de terem feito esse processo, mestrado, doutorado, tudo mais. Então, eu diria assim, Jorge, essa área em especial, a gente não pode falar de todas, mas essa é uma área em que tem muita colaboração indústria e academia, vejo muita coisa acontecendo, gostaria de ver mais ainda no Brasil, mas é o que temos, né, no momento. É um processo. Esperamos que cresça. Não, ótimo, excelente, Vanessa, seu depoimento, seus comentários, sua experiência aqui para os alunos, muito bom. Eu acho que essa é uma área, assim, você mostrou, né, uma área que ela evoluiu bastante nos últimos anos, está claro, mas está mais claro ainda, depois da sua apresentação, na minha visão, é de que ela tem muito a evoluir, tá certo? E tem muito, tá certo? Assim, é necessário muita contribuição ainda, mas para dar essa contribuição, é necessário realmente uma especialização. A pessoa tem que ter uma formação mais densa para poder... Sangue abriu a câmera, não sei se ele tem alguma pergunta. Isso, eu tenho uma pergunta. Tudo bem? Tá tudo bem, Vanessa. Na verdade, são duas perguntas. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como tem essa transição de, basicamente, nos codecs estava usando o processamento de imagem clássico, né, da forma para essa parte de machine learning, deep learning, principalmente. Eu queria que você comentasse um pouco a questão de segurança. Porque a gente sabe que deep learning existem várias técnicas de ataque, o pessoal está sendo cada vez mais vamos dizer, criativos em como atacar esses modelos, até inserir programas maliciosos ali dentro. Então, como é que o comitê investiga isso também, a questão de segurança? E aí, outra questão que eu pergunto é como vocês verem, né, em termos de padronização para o que estão chamando aí de metaverse, omniverse, ou qualquer verse aí que a gente dê o nome, mas você acha que vai ser uma transição natural desses padrões para lá, ou vai ser necessário uma criação de um padrão para esse metaverse, que, obviamente, a gente sabe que eles prometem fazer um bocado de coisas, mas eu não sei o que vai ser realmente. Então, como é que essas padronizações veem esse futuro? Tá. Vou começar pela última pergunta. Não vi ainda nenhuma atividade proposta, talvez esteja sendo discutida em requirements, talvez não, com o nome específico de metaverso. Até porque, quando se pensa em metaverso, digamos assim, eu entendo que, do ponto de vista de tecnologia, o que você vai transmitir é muito parecido com o que você já tem hoje. Né? Então, essa realidade virtual, digamos assim, e todos esses padrões que foram desenvolvidos para VR, e aí a gente trouxe ali, né, até o VVC agora, diversos outros, eles já cobririam, digamos assim, os casos de uso necessários para o metaverso. Então, eu vejo o pessoal utilizando o termo metaverso, porque é o termo, né, da moda, então é um termo que se popularizou e todo mundo está querendo saber o que é,
Mas, na prática, a gente já tem, né? A gente já tem os metaversos, já tem os jogos, já tem tudo, né? Então, é interessante que esse termo, digamos assim, que surgiu aí por conta do Facebook, ele pode ser muito benéfico para a área ou não, né? De acordo com o que vai acontecer ali, em especial pelo Facebook. Então, o pessoal acabou adotando esse nome, né? Por causa do Facebook ter até mudado seu próprio nome, né? Para isso, mas é também por causa dessa visão, né, do metaverso ali ser, digamos, a evolução dessa rede social, então que seria um ambiente. E você vê, né, eu estava mencionando a questão dos jogos, né, como o pessoal acredita que isso vai ser praticamente, assim, imperceptível para a nova geração. Qual é a criança hoje em dia que não joga Roblox? Então, é o metaverso. Né? Você tem ali o seu personagem e não tem mais aquela cultura também do jogo ser uma coisa de menino, né? E o videogame, não sei o que. É natural, né? Todas as crianças estão ali com o celular na mão e jogando Roblox. Então, outros, né? Metaversos também, mas eu falo Roblox porque eu vejo que esse em especial é muito popular tanto com as meninas quanto com os meninos. É bem assim, realmente, né? Universal o Roblox. Então, você vê, tudo que você vê ali, né, são tecnologias que já existem. Então, eu particularmente não vi nada assim, digamos, isso aqui vai servir para o metaverso, esse aqui nesse formato, e isso aqui vai servir para uma outra aplicação de realidade virtual, mas esse aqui não é o metaverso, digamos assim. Então, claro, você tem toda essa parte de interação, né? Mas essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas já possibilitam tudo isso, né? É muito interessante de ver, por exemplo, Light Fields, né? Light Fields é muito legal de ver, porque realmente a sensação de imersão, e quando a gente teve as primeiras câmeras lá da Lytro, né? Que você mudava o foco, depois a gente teve a Lytro lançando aquela câmera de cinema, que era, né? Para armazenar o vídeo, tinha um servidor, porque 1 hora de vídeo, né? Era praticamente o número dos databytes ali que passava pela rede. E você tendo, digamos, essa câmera filmando todo o ambiente, capturando toda a informação visual. Então, ou com multicâmeras, né? Ou com esse array, né, de lentes na frente do sensor de imagem. Então, assim, todas essas tecnologias capturam o ambiente, o universo, para que depois você se sinta imerso no metaverso, se for um ambiente real, né? E não um ambiente virtual, digamos assim, né? Que aí entra muito computação gráfica, como a gente mencionou. Então, não vi um padrão para isso ainda. Estou vendo só o pessoal usando o nome metaverso para falar. Por exemplo, né, lá no JPL tem lá o escopo. Desenvolver tecnologias para RVR, XR, MR, metaverso. Então, adicionou ali no fim. É isso que eu estou vendo acontecer. Agora, a sua primeira pergunta sobre segurança, eu realmente não sei te dizer. Nunca foi uma preocupação assim que eu vi específica, porque eu entendo assim, você tem toda a desenvolvimento da tecnologia offline e online. Então, offline é que você vai treinar um modelo, que você pode talvez fazer algum tipo de inserção, né? A gente não tem nesse tipo de tecnologia um pipeline tipo MLOps, né? Que você, por exemplo, no modelo de recomendação, você vai ter que ter dados entrando e isso pode mudar o teu modelo. Esse tipo de preocupação não é comum para a gente, porque você tem um dataset controlado, né? Que vai ali ser utilizado para o treinamento do seu modelo, e aí você tem o codec, e aí o que você vai ter no fim é um modelo, né? Então você tem o modelo está lá no celular e entra mais recebe a imagem. Então eu entendo mais esse tipo de preocupação com segurança nesse tipo de aplicação que você tem dados mudando frequentemente e redes sendo treinada, né? De acordo com os dados que estão chegando, para poder refletir uma recomendação nova, algum tipo, né, de diferente de informação que possa chegar. Tá? Para os codecs aqui, eu acredito que é mais essa preocupação em ter a base do treinamento, validação e teste, tudo isso segura, vamos dizer assim, né? Refletindo tudo que a gente precisa ter. Então, a gente tem que ter a base, tem todos os tipos de vídeo, todo tipo de movimento, né, para não ter um codec específico, não pode ter só um tipo, tem que ter outro, tal. É mais nesse sentido que eu vejo. Mas eu te confesso que pode ter algum outro tipo de preocupação, mas eu não conheço. Eu posso fazer só mais uma pergunta?
Sim. Você mostrou, por exemplo, o autoencoder para imagem, mas a parte de áudio também, que está lá, ele também está sofrendo essa transformação, suponho, também, né? Eu não vi, isso é uma pergunta interessante, eu não vi ainda Learning Based Audio Codec, por exemplo, nos padrões, né? Na academia já, até porque, por exemplo, a gente tem uma área grande e bem interessante até, de codificação de áudio imersivo, né? Então, não sei se vocês já tiveram essas experiências de conseguir identificar exatamente se o som vem aqui, você está vendo o vídeo, né? Isso é bem legal. E junto no VVC, né? A gente falou aqui, claro, da parte de vídeo, mas a parte de áudio também está lá. Então, existe o áudio immersive, mas eu não acompanho a parte de áudio, né? Eu não participo de codificação de áudio. Pode ser que eles estejam aplicando machine learning, mas eu não vi ainda, não vi nenhuma atividade learning based audio codec. É porque, assim, eu imagino que imagem leva muito mais, vamos dizer, o tamanho é muito maior, tal, então a compressão dele é muito mais importante, e áudio normalmente você consegue comprimir de uma forma bastante eficiente, né? Talvez o limite não seja tão importante como de imagem, eu imagino. Mas é interessante ver que até os codecs estão indo para a parte de aprendizagem, né? Sim. O quanto isso a área está sendo influente, né? Muito não obrigado. Tem volta. Eu falo para o pessoal, se quiser trabalhar codificação de vídeo hoje em dia, tem que entender machine learning, porque vai aparecer cada vez mais. Teve até uma entrevista, né, com o Donald Knuth, né, que ele escreveu aquele The Art of... E ele já estava brincando, né? Eu só estou esperando aí enquanto o pessoal falar que computer science é machine learning, né? É tão grande. Sim. Muito obrigado aí pela exposição. Vanessa, Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, pela discussão. Excelente, acho que você trouxe muita informação importante e nova também para os alunos aqui, essa multitude aí de papéis que você desempenhou, é importante também essa sua experiência. E aí, quem tiver mais dúvidas, contacta você via LinkedIn, tá? E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom curso e espero vê-los, né, presencialmente também em breve aí, né? Assim que voltarmos. Isso. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.